ótimo agora para você que está aqui comigo. Inspirações me liberta. É isso mesmo, gente. Hoje vamos falar de dualidades. Eu quero falar de dualidades para que a gente reflita sobre dar importância a certas coisas que a gente nem para pensar. Eu quero trazer aqui, por exemplo, que você já viu pessoas que têm medo da morte? Eu já, muitas pessoas. A maioria das pessoas tem medo da morte. Por quê? Se a morte faz parte da vida. Olha, eu quero deixar claro que esse é um ponto de vista meu. Eu não tenho medo da morte, porque eu entendi que a morte ela faz parte da vida. E morrer, para mim, a morte nem existe, tá, gente? Eu continuo. O que fica para trás, aqui nesse mesmo plano, é o meu corpo. Então, o meu espírito, minha essência, minha centelha continua. Então, por isso eu não tenho medo de morrer. E outra coisa que me faz não ter medo da morte é que quando eu já cheguei sabendo, né, que eu não ficaria para sempre aqui, que eu morreria. E outro ponto ainda que eu vou trazer é que eu morro todos os dias. Quando eu deixo de ser egoísta, eu estou morrendo. Quando eu deixo de ser maldosa, eu estou morrendo. Quando eu deixo de ser triste, eu estou morrendo. Então, eu morro a cada dia. Eu já ouvi uma frase que eu acho muito maravilhosa e é profunda e vale a pena refletir sobre ela. É melhor morrer antes da morte. Não é legal? É melhor ir morrendo mesmo, né? Aos poucos, até que você faça a passagem, até que seu corpo fique por aqui e o seu espírito prossiga por essa eternidade afora. Olha só, existem várias dualidades. Vida e morte são dualidades, né? Olha para você ver, se a gente não tivesse dualidades, se a gente não conhecesse, por exemplo, dia e noite, existe um limite, né? Você sabe que após o dia, a noite dá entrada e aí você começa a valorizar o seu tempo no seu dia, porque você sabe que a noite vai chegar. Quem trabalha à noite, por exemplo, desenvolve uma tarefa na noite, ela valoriza a noite porque ela tem todo aquele processo, todo aquele tempo da noite até que o dia nasça para que ela realize todas as atividades dela. Então, ela começa a dar valor a isso. Vou falar de outra dualidade também, de outras dualidades. Por exemplo, vou falar de dualidades de coragem e medo, né? A dualidade da coragem é o medo, do medo é a coragem. Então você começa a valorizar os contrários quando você começa a refletir sobre as dualidades. Eu acho isso legal porque leva a gente a um patamar novo, a um nível acima. Se eu nunca tivesse comido nada doce, por exemplo, eu não saberia o que é sal. Então eu começo a valorizar os contrários. Por exemplo, se eu não soubesse que existem tratamentos diferentes, que existem pessoas que me tratam bem ou que me tratam mal. Se eu não soubesse que existe os dois, o bem e o mal, eu não valorizaria os contrários. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu entro numa loja e aí o atendente me trata muito mal, né? Se eu não soubesse o que era tratar mal, eu acharia que isso era normal e sairia da loja normalmente como eu entrei. Mas quando eu sei o que é o contrário, eu faço o quê? Eu percebo que não estou sendo bem tratada e sei que existem outras lojas, por exemplo, que comercializam o mesmo produto que eu fui buscar. Eu faço o quê? Eu me retiro dali e vou a um outro ambiente. E então surge em mim o desejo de ser bem tratada e é muito provável que na próxima loja, no próximo estabelecimento que eu entrar, eu vou ser bem tratada porque surgiu em mim o desejo de ter o contrário. Por exemplo, você vive uma relação conturbada e aí se você não soubesse que existem a dualidade dessa
perturbação toda aí, você, por exemplo, poderia continuar numa relação ruim, ou você nem tentaria melhorar. Ou você nem se questionaria, por exemplo, será que a perturbação ou o conturbado dessa relação não sou eu, né? Mas se você sabe que existe o contrário, então você já começa a se questionar. Será que não sou eu? Será que não existe algo melhor para mim em outro lugar? Ou não tem outra pessoa para mim? Olha só, não é bacana isso? Será que se eu não soubesse, por exemplo, que meu tempo é limitado aqui neste planeta, será que eu agiria da mesma forma que eu estou agindo hoje? São questionamentos que vale a pena refletir. Será que se eu achasse que eu vim aqui e, por exemplo, vou ficar aqui por tempo indeterminado, será que eu seria? Será que eu melhoraria o meu jeito de ser? Será que eu valorizaria o outro como eu valorizo? Será que eu pensaria, por exemplo, em melhorar o meu salário ou mudar de profissão? Será que eu não estagnaria também? Não sei, são tantos questionamentos que vale a pena fazer, e tudo isso por causa das dualidades. Como são importantes as dualidades. Olha uma outra dualidade que é muito importante. Tá chovendo e tem dias de chuva e dias de sol. Será que se só existissem dias ensolarados, será que eu valorizaria os dias ensolarados? Será que se só existissem dias de chuva, eu valorizaria os dias de chuva? Eu valorizaria a chuva? Não é interessante pensar sobre isso? Eu me pego pensando sobre isso. E aí eu me melhoro quando eu me pego pensando sobre isso. Em relação a muitas coisas, eu começo a questionar como eu estou indo. Eu começo a valorizar coisas, pessoas, e aí eu começo a me mudar em direção ao que eu penso que pode ser melhor. É isso que eu vim falar com vocês hoje, meus amores. Eu vim trazer essa reflexão de pensar nos contrários, de pensar nas dualidades, de valorizar os contrários. É sobre isso que eu vim falar. Vale a pena refletir, não vale? Vale a pena me inspirar aí para trazer mudanças para o meu interior. Será que, por exemplo, vou deixar uma última para vocês ficarem pensando aí. Será que se não existisse a consciência, será que eu valorizaria o fato de ser consciente? Porque, gente, a consciência para mim é de suma importância. Se eu preciso, para eu ser algo, eu tenho que ter consciência de ser. Vou deixar essa aqui para vocês pensarem como é importante ser consciente de ser algo, de ser alguém, de ser o que você é. Fica aí com essa, meus amores. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.